Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência Padre Aires, que nos acompanha pelo YouTube. É uma alegria estar de volta com a nossa programação aqui através dos estúdios da Rádio Boa Notícia FM, esta rádio que tem a função de levar até você, caro ouvinte, a melhor notícia, uma boa notícia. Nós não tivemos no ar na terça-feira passada, em virtude do feriado para nós cristãos católicos, um dia santo, um dia de voltar o nosso coração para Deus, como todos os outros, mas neste dia é um dia que pensamos em especial naquelas pessoas que fizeram história na nossa vida, que marcaram a nossa vida de alguma forma. Então, elevamos a nossa prece, a nossa oração, o nosso gesto de afeição para com estas pessoas que marcam a nossa história, que marcaram a nossa vida, levando a Deus a nossa prece, a nossa oração, indo ao cemitério, acendendo uma vela, levando uma flor, gestos simples que para muitas pessoas podem não ter importância, mas que têm uma função terapêutica e espiritual, especialmente para quem faz, porque harmoniza-se com sua consciência, com seu interior, também com o transcendente. A nossa oração é levada em função deste dia. Acreditamos que possa romper as barreiras do tempo, e o nosso Deus, que é um Deus que está no tempo e fora do tempo, tem a capacidade de ajuizar sobre as nossas ações, sobre a nossa oração. Se ela será acolhida ou não, esta é uma prerrogativa dele. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte e deixar nas mãos de Deus aquilo que lhe é de competência. Então nós estamos de volta aqui na Rádio Boa Notícia FM. Hoje vamos trazer um tema que, ao meu ver, é um tema bastante interessante. Vamos estar conversando sobre o pensamento e as emoções, Vamos ter como base hoje, aqui na nossa conversa, sobre o pensamento e as emoções. Nós vamos estar aqui dialogando sobre esses aspectos. Vamos estar refletindo sobre 3 perguntas fundamentais. Primeiro, nós temos que nos perguntar: os meus pensamentos me fazem sentir como gostaria? Os meus pensamentos me fazem sentir como gostaria? Segunda pergunta: eles me ajudam a agir como gostaria? O que eu digo a um amigo, a uma amiga que tem pensamentos limitantes e destrutivos? O que eu digo a um amigo, a uma amiga que tem pensamentos destrutivos? Então nós vamos estar conversando sobre essas 3 perguntas, e vamos estar trazendo como fundamento aqui o filósofo empirista inglês David Hume, David Hume, que nasceu em 1711 e faleceu em 1776. Ele foi um filósofo da escola empirista, foi um historiador, ensaísta britânico. Nasceu na Escócia, se tornou célebre pelo seu pensamento, dentro da corrente filosófica chamada empirismo, um empirismo radical, que alguns até atribuíram um certo ceticismo filosófico na concepção deste grande pensador, que deu uma contribuição grande para a filosofia,
para a psicologia e tantas outras ciências no que se refere ao conhecimento, às sensações, às ideias, à experiência, a seu modo de entender e compreender. Então nós vamos estar conversando sobre, brevemente, de uma forma não tão teórica, mas tentando trazer alguns elementos do pensamento de David Hume que possa nos auxiliar teoricamente nesta conversa aqui no canal Saúde Mental e Resiliência sobre os pensamentos e as emoções. Mas antes, caro ouvintes, caro seguidor do nosso canal, gostaria de fazer um momento de oração. Como sempre de costume, eu gosto de fazer uma oração para entrar em harmonia com o divino, com o sagrado, com o transcendente, recorrendo à palavra de Deus, a palavra de Deus revelada aos homens, que traz sempre para nós uma inspiração, que traz para nós uma direção, um norte para a nossa vida ética, moral e também profissional e espiritual. Então a palavra de Deus é este oásis que sempre é possível se abastecer e tirar alguma coisa, alguma lição para a nossa vida. Vamos ao Evangelho de hoje, Lucas 15, de 1 a 10. O Senhor esteja com você, que está nos acompanhando, que está nos ouvindo aqui pelo canal Saúde Mental e Resiliência e pela rádio Boa Notícia. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisa de conversão. Se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da oração, palavra da salvação. Então, caro ouvinte, caro seguidor aí do nosso canal, nós temos aí neste evangelho duas parábolas dentro do texto. A parábola aí que Jesus coloca sobre a ovelha perdida e sobre a mulher que varre a casa ao perder uma moeda de prata. E Jesus dá esses dois exemplos para mostrar que nós vamos atrás daquilo que perdemos, Nós vamos atrás daquilo que perdemos, queremos alcançar. E de uma certa forma ele sinaliza o motivo pelo qual ele veio ao nosso tempo, à nossa realidade temporal. Ele veio para resgatar as ovelhas perdidas, as ovelhas afastadas da casa do Pai, aquelas afastadas do redil, do rebanho. E ele coloca nesse primeiro exemplo, do pastor que, cuidando das ovelhas, percebe que uma falta, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. E quando volta, alegre,
por ter encontrado, ele festeja, faz festa. Esta lógica de ir atrás das ovelhas perdidas é uma lógica que contraria muito a nossa lógica humana, né? Às vezes perdemos algo e não vamos atrás com medo de perder ainda o que temos. Precisa ter coragem para deixar as 99 e ir atrás daquela que se perdeu. Não é fácil a pessoa correr atrás daquela ovelha perdida, daquela ovelha ferida, porque você pode pensar, eu vou atrás dessa ovelha e perder as 99 que tenho. Mas Jesus, ele acaba dizendo: há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 ou mais ovelhas que não precisam de conversão, né? Pelos justos que não precisam de conversão. Supomos que estas 99 ovelhas, digamos, sejam ovelhas justas, que não precisam de conversão. Então, elas já estão no rebanho, elas já estão incluídas, elas já estão ali, né? Mas o grande esforço é ir atrás desta ovelha perdida, desta ovelha ferida, desta ovelha machucada. Arriscar, né? Arriscar, às vezes perder aquelas que a gente acha que tem, mas na verdade pode ser que elas não nos pertencem, né? Porque ao ir atrás da ovelha perdida, pode acontecer como naquela passagem do filho pródigo, o filho mais velho fica com raiva, né? E fica chateado e aborrecido com a atitude do pai que vai ao encontro do filho perdido, da ovelha perdida. E então às vezes nós achamos que temos, mas não temos, né? Às vezes achamos que certas coisas nos pertencem, mas talvez não nos pertençam, né? Então, arriscar, ir atrás da ovelha que se perdeu é um risco, né? Como também ficar com aquelas que você acha que tem, mas na verdade pode ser que elas não sejam suas, né? Então fica aí um dilema. Mas Jesus não tem dúvida, né? Ele tem clareza. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa do meu pai, né? E vai ao encontro da ovelha perdida. E dá mais ainda o exemplo da senhora que tem uma moedinha, perde, varre a casa, acende a luz, procura, e quando encontra fica muito feliz, né? Como a pessoa se alegra quando perde algo que consegue recuperar, né? É uma alegria imensa, né? Quantas pessoas aí não perdem os seus documentos, né? E perdem outros bens, e quando tem a chance de recuperar, que alegria, que felicidade, né? Quando a gente consegue recuperar algo na vida da gente, e merece ser celebrado, festejado com alegria, né? Então é isso, caro ouvinte. Vamos para a nossa oração do dia. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazer que corramos livremente ao encontro das vossas promessas, por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. É isso aí, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Feito este breve momento de oração, nós vamos agora para as perguntas norteadoras aqui do nosso programa. Então, primeira pergunta: os meus pensamentos me fazem sentir como gostaria? Segunda pergunta: eles me ajudam a agir como eu gostaria? O que eu digo a um amigo, a uma amiga que tem pensamentos limitados e destrutivos, né? O que digo, né? Então, vamos à primeira pergunta, né? Os meus pensamentos me fazem sentir como gostaria? Então, você teve esse tempo para refletir, para pensar sobre os seus pensamentos e a influência que seus pensamentos têm sobre a sua emoção, sobre a sua sensibilidade. Como você relaciona isso
na sua vida? Você já parou para se fazer esta pergunta? Como seus pensamentos influenciam o seu modo de sentir, né? Se os seus pensamentos fazem você sentir aquilo que você gostaria, há uma correlação, né, necessária sobre isso ou não? Ou você separa isso? Uma coisa são os seus pensamentos, outra coisa são os seus sentimentos, né? Mas você pensa sobre as suas sensações ou não pensa, né? Você atribui um sentido, você dá um significado às suas sensações, às suas percepções, às suas vivências. Quando você experimenta algo, né? Quando você experimenta algo, seja do ponto de vista sensitivo, sensitivo aqui no sentido de pegar, de sentir, né? De apalpar, de cheirar, de tocar, quer dizer, então você constrói um pensamento a respeito desta sensação, né? Você constrói um pensamento, né? Você constrói também um pensamento a respeito daquilo que você vê, né? Aquilo que você vê lhe ajuda, lhe estimula o pensamento, lhe estimula na sua imaginação, lhe estimula na sua fantasia, né? Na sua fantasia, e aí você constrói pensamentos, né? Pensamentos, né? Então veja bem como esse tema, né? Os pensamentos e as emoções são bastante interessantes, e às vezes nós agimos por força do hábito, né? E não nos damos conta sobre esta relação dos nossos pensamentos com o nosso sentimento, né? Até que ponto os meus pensamentos estão contribuindo para me sentir aquilo que eu gostaria de sentir, ou aquilo que eu estou sentindo, né? Aquilo, fazendo uma pergunta diferente, aquilo que eu estou sentindo, como eu estou construindo os meus pensamentos, né? Como você está interpretando na sua interioridade as suas sensações, né? Como você está interpretando, por exemplo, os seus batimentos cardíacos, né? Uma queda de pressão, por exemplo, né? Ou uma subida de pressão, tal. Então você sente algo, né? Você sente a sensação desagradável e ao mesmo tempo você produz um pensamento sobre esta sensação, né? E esta sensação, né, que produz um pensamento, aí vem este pensamento, como é que ele está sendo construído? Está sendo um pensamento positivo, no sentido de gerenciar a situação, de ter clareza para buscar alternativa, para contornar esta sensação desagradável, quer dizer, você abre na sua mente possibilidades para dizer, não, este sentimento que eu estou sentindo, né, esta sensação e tal, ela pode ser isso, pode ser aquilo, então eu tenho que procurar um médico, eu tenho que procurar o meu remédio, eu tenho que fazer um chá, eu tenho que me acalmar, eu tenho que ficar deitado, enfim. Quer dizer, quais são as alternativas nesta situação de crise, né, quando surge, que você está criando na sua mente, né? Você está criando na sua mente. Quando nós estamos aqui conversando sobre os pensamentos e o sentimento, as emoções, né? Então, se eu sentir, né, os meus pensamentos me fazem sentir como gostaria, né? Então, esta correlação entre pensamento e sentimento, né? Então, você está sentindo alguma coisa, você está percebendo alguma coisa através da sua interioridade, através do seu sentimento, né? Da sua intuição interior, você sente, aí você começa a interpretar. Tem pessoas que acelera muito o pensamento, não consegue ficar uma serenidade
e ajuizar de forma tranquila e serena diante de sensações ou percepções desagradáveis. Quer dizer, ela acelera logo o pensamento, e às vezes faz um juízo negativo sobre aquilo que está sentindo, né? Já constrói uma fantasia, e aí a situação tende a agravar-se ainda mais. Então é importante ter cuidado nesta relação entre pensamento e sentimento, né? Como os pensamentos que eu estou tendo estão me levando a ter sentimentos, sensações, vivências agradáveis, ou o contrário, né? Quando você não trabalha muito a sua razão, a sua reflexão, né, a sua capacidade cognitiva, você é mais de agir, né? Quando você age, experimenta, quer dizer, qual a satisfação que você está abstraindo das suas experiências, das suas vivências, a partir dos seus pensamentos, né? Como estes pensamentos estão sendo produzidos a partir das suas percepções internas, das suas vivências internas. Você está construindo pensamentos agradáveis, pensamentos bons ou não? Essa é uma pergunta muito pessoal, porque há várias teorias sobre isso, mas cada pessoa funciona de um modo diferente. Cada pessoa tem a sua estrutura de pensamento, o seu modo de pensar, né? Há relações, há semelhanças, mas como você interpreta, como você significa os eventos, os acontecimentos, as vivências na sua vida, essa diz respeito a você. Você tem a capacidade de pensar, você tem a capacidade de sentir, você tem a capacidade de agir. Então, volte o seu pensamento para as suas sensações, para o seu sentimento, para as suas emoções, e se pergunte como você está significando isso. Você está significando certas vivências corpóreas agradáveis a seu favor ou contra você mesmo, né? Então pergunte sobre esse aspecto importante. Uma outra pergunta, né, que nós colocamos aqui para a nossa meditação, para a nossa reflexão, para a nossa provocação, é a seguinte, né? É a seguinte pergunta, caro ouvinte. Os meus pensamentos, né? Os meus pensamentos me ajudam a agir como gostaria, né? Os meus pensamentos me ajudam a agir como gostaria. Então, a ação, vamos primeiro tentar analisar aqui a nossa ação. Ação não no sentido de fazer as coisas propriamente ditas, mas ação no sentido de movimentação, né? Vamos pensar aqui esta ação no sentido de movimentação, de direcionar o nosso agir em relação àquilo que eu considero importante, né? Então, os meus pensamentos estão me levando a uma ação. Que tipo de ação é essa, né? São ações boas ou ações desagradáveis? Como eu ajuizo sobre estas ações, sobre estes modos comportamentais que eu faço, né? Que eu faço. Então, eu estou me direcionando, né? Eu não sou uma pessoa teleguiada por um controle remoto, né? Não. Eu sou guiado pelos meus pensamentos, pelos meus interesses, pelos meus sonhos, né? Pelas minhas expectativas, pelas minhas buscas, e tudo isso diz respeito ao agir, né? A algo interior, algo profundo na alma, no espírito da pessoa que a predispõe a partir das suas necessidades internas, né, e externas a ir ao encontro daquilo que deseja, aquilo que gostaria. Então, voltando à pergunta, né? Os meus pensamentos estão me ajudando a agir como eu gostaria? Se não estão, o
que eu tenho que fazer, né, para melhorar os meus pensamentos? Quais os recursos, né, que eu tenho que desenvolver do ponto de vista interno, né? Quais as competências, quais as habilidades que eu tenho que desenvolver no autoconhecimento, no autogerenciamento da minha vida, para fazer com que os meus pensamentos não desviem do meu propósito, né, daquilo que eu quero, né, daquilo que eu gostaria de realizar na minha vida. Como estes pensamentos estão me atrapalhando, né? E se não tem um hábito de pensar, de refletir, de cultivar esse aspecto cognitivo da reflexão, e vou direto para a ação, como eu estou refletindo sobre as minhas ações? Eu estou fazendo as coisas simplesmente por fazer, ou estou procurando abstrair uma sensação agradável, consciente, responsável a partir daquilo que eu faço, né? Então, a minha ação, ela está fazendo um bem a mim e aos outros, né? Então, são duas preocupações do ponto de vista da moral interna de cada um e do ponto de vista ético, quando me coloco nesta relação com o outro, né? Já saindo do ponto de vista da moralidade interior para o aspecto da ética como princípio normativo da convivência com o outro, né, no caráter mais universal. Então, aquilo que eu estou fazendo, né, meus modos de agir, os meus modos comportamentais, eles estão favorecendo, estão me ajudando a minha vida, ou estão me atrapalhando, estão atrapalhando o outro, né? Aí, importante, aí você veja, né, faça a sua análise, faça a sua averiguação pessoal sobre os seus modos comportamentais. Se possível, escreva, né? Você pode escrever para ter mais clareza, né, sobre alguns modos comportamentais que você precisa trabalhar na sua conversão pessoal, na sua modificação pessoal, no seu aprimoramento pessoal. Quer dizer, é importante a gente anotar, né? A gente anota, faz uma lista de certas sensações, de certos modos comportamentais que eu estou conseguindo perceber a partir da minha capacidade reflexiva, né? A partir do meu pensamento, eu estou tendo consciência que tais modos de agir não são agradáveis, não são bons, nem para mim e nem para o outro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa? Eu tenho controle sobre esses modos, ou deixo-me levar, ou eu deixo-me conduzir por esta força interior que às vezes me faz perder o controle, né? Então nós vamos perceber que aí nós temos certas situações que a pessoa é coagida, né? Coagida por determinados transtornos, né, emocionais ou cognitivos, que faz com que a pessoa não tenha tanta clareza na sua ação comportamental. Ela não consegue gerenciar a sua vida como gostaria, mas tendo em vista, né, aquele princípio da coerência emocional que Araújo Antonovsky colocou muito bem, né, o princípio da coerência emocional, tendo como base, né, o pensar, né, o que eu estou pensando, né, como eu estou trabalhando os meus pensamentos, o meu sentir, né, como eu estou fazendo esta relação, né, do meu pensamento com o meu sentimento, ou do meu sentimento com os meus sentimentos, e a minha ação. Quer dizer, eu estou trabalhando dentro de um princípio de coerência emocional que está me movimentando em direção àquilo que é valoroso, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que me dá satisfação e realização, sem prejudicar, sem ofender, sem machucar o outro, né? Esse é o grande desafio, né, no processo de interação com os outros,
né, com o outro que é diferente de mim, que tem necessidades diferentes de mim, que precisam também ser valorizadas, serem reconhecidas estas necessidades e também estimuladas, né? E como eu estou nesta relação com o outro, as minhas necessidades e as necessidades dos outros, como eu estou me correlacionando, e aí nós vamos perceber o desenvolvimento de sentimentos de solidariedade, de compaixão, né, que nos aproxima do outro, né, que nos faz sentir do ponto de vista das sensações aquilo que o outro sente, né. Outra pergunta fundamental é a seguinte, né, o que eu digo a um amigo que tem pensamentos e limitações limitantes, né, pensamentos limitantes e destrutivos, né? O que eu digo a um amigo, a uma amiga que tem pensamentos limitantes e destrutivos, né? Então, nesse cuidado pela vida, né, o que eu digo para estas pessoas? Fique pensando sobre isso. Enquanto isso, vamos recorrer aqui ao nosso autor, David Hume, né, que foi mencionado aqui do ponto de vista da nossa fundamentação, da nossa reflexão teórica, né, que em partes aqui eu estou me baseando, traduzindo o pensamento de David Hume nesta linguagem que a gente está contando aqui, né, que a gente está fazendo esta reflexão, né. Então, David Hume, esse filósofo da escola empirista, ele dizia que o conhecimento só é possível através das percepções, né, da experiência, as percepções da experiência. Você experimenta, né, você sente, e aí você produz um conhecimento, né, e estes conhecimentos, nestas percepções, né, a partir destas percepções, elas podem ser impressões, né, algo que a impressão é algo que você, né, você tem a impressão que alguma coisa vai dar certo. Você tenta fazer uma relação entre causa e efeito, né, entre as impressões, né? Mas as impressões, nós vamos perceber que nem sempre estão dentro desta relação de causa e efeito, né? Então, as impressões, segundo ele, são dados diretos dos sentidos, né, ou da consciência interna, né, ou as ideias também, as impressões surgem destas relações, né, desses dados diretos das nossas percepções e que resultam na combinação de impressões, né? Então, as nossas ideias, elas surgem a partir da combinação de impressões, elas surgem a partir desse sentido interno da nossa consciência. Você tem estas impressões e aí produz ideias, produz pensamentos a respeito destas impressões, destas sensações, de acordo com David Hume, né? Ele vai desenvolver o método experimental, tendo como base a experiência, né? Tendo como base o experimento, né? O raciocínio que é feito a partir das percepções, a partir das experiências que a pessoa faz, né? Ele vai trabalhar, né, dizendo que através da experiência sensível, né, dessa experiência sensível que você sente, né, sente pegando, apalpando, vendo, né, usando os seus sentidos como base de conhecimento e também usando o sentido interior, né, a parte sensível do ser humano, que está dividida em impressões e ideias, né, impressões e ideias. Ele vai dizer que a partir dos conceitos de impressões, né, e ideias, ele vai formular o princípio de cópia, né, que define que todas as ideias são de alguma forma cópia das impressões, né? Então, as ideias, aquilo que surge, aqueles pensamentos ali, aquelas ideias que vão surgindo, elas são como cópias
experiências sensíveis, das percepções, daquilo que você está experimentando, né? Então você vai criando ideias, você vai formulando pensamentos, né? E vai criando assim esta estrutura mental, né? Segundo ele, não é possível formular cópias sem que haja sensações e impressões, né? Então estas cópias, né? Estas ideias, estes pensamentos surgem destas impressões, né? Destas sensações que cada um faz e aí conclui, né? Por exemplo, às vezes a pessoa faz uma experiência desagradável, né? E aí conclui rapidamente que não vai fazer isso, não vai fazer mais aquilo, porque teve uma experiência desagradável. Não, então você teve mas você não eliminou todas as impressões, né? Todas as sensações. Você pode viver sensações novas, sentimentos novos, se você se permite, se você abre a sua mente, né? O seu conhecimento, você pode estar vivenciando algo diferente. Então, David Hume, nesse sentido, nos ajuda a fazer uma relação entre as impressões, né? Entre as impressões e os nossos pensamentos. Ele vai dizer que são cópias, né? Que são cópias das sensações. Então, esse é o pensamento dele. Então, é importante a gente ter cuidado que, do ponto de vista dele, a experiência vai ser a base para a formulação dessas impressões, desses pensamentos que vão nortear a nossa vida. Mas se a gente for pegar uma outra escola filosófica, por exemplo, a escola racionalista, é um pouquinho diferente. Então, as pessoas passam parte do raciocínio lógico, do raciocínio abstrato, para ir para a prática, né? E às vezes tem pessoas que nem vão à prática, ficam só na abstração, no pensamento, né? Ideias complexas, mas essa é uma outra história. Não vamos estar abordando esse assunto agora para não confundir. Vamos ficar com esta impressão, né? Das vivências, dos hábitos que construímos a partir das nossas vivências, a partir das nossas impressões, e vamos construindo cópias, né, das nossas vivências, das nossas impressões, né? Aí nós criamos pensamentos, né? E aí vem, né, nós estamos criando pensamentos bons, pensamentos agradáveis. Eu estou interpretando bem aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou passando, né? Se você muda a perspectiva, né? Se você interpreta de uma forma diferente, você vai ter também uma outra compreensão, né? Você pode ter uma impressão boa, né? Uma impressão boa e construir pensamentos bons, né? Como você pode ter uma impressão ruim e também construir um pensamento bom, né? Quando você tem uma capacidade racional de pensar sobre aquilo que você fez e aprender com aquilo que você fez, né? Significar de uma forma diferente, não se fechar para a possibilidade de uma nova experiência, de uma nova impressão, de uma nova sensação, né? Mas você precisa dar um salto lógico na sua mente, no seu pensamento, né? Para não ficar vinculado a esta impressão negativa que você fez, né? Que você experimentou, né? Se você fica preso a esta vivência, a esta impressão e constrói um pensamento ruim, então você vai ter dificuldade de se libertar desse pensamento, né? Desse sentimento. Então isso é complicado, precisa fazer um salto lógico, né? Sistemático, saindo, né, desta vivência, se distanciando dela do ponto de vista sentimental e pensando sobre ela e criando novas ideias, novos pensamentos. Aí você tem que fazer um esforço para criar pensamentos e ideias boas, embora tendo feito uma experiência ruim. Repito, né, é um esforço grande, é um esforço enorme, porque o princípio básico é a
pessoa colocar a mão no fogo, sabe que queima, pronto, né? Então eu não vou colocar a mão no fogo. Mas quando você diz, não, o fogo queima, mas o fogo vai queimar não só minha mão, né? O fogo é necessário para fazer a comida, o fogo é necessário para aquecer, o fogo é necessário também para iluminar. Então você vai encontrando ideias circunvizinhas e vai dando um significado novo, um sentido novo àquilo que você experimentou, né? Aquilo que você está vivendo. Então, aí nós estamos tentando apontar aqui pistas para a pergunta, né? A pergunta final da nossa reflexão, que é: o que eu digo a um amigo que tem pensamentos limitantes e destrutivos, né? Então, você tem que dizer que, olha, a pessoa tem que tentar fazer um esforço, né, de se libertar de certas, ou de se libertar, eu não diria de imediato, porque a pessoa está num contexto complicado. Então, ela tem que fazer um esforço mental de se distanciar do ponto de vista da sensação, da impressão interior, para pensar sobre si mesma, sobre a sua própria impressão e fazer um juízo, né, encontrando atributos positivos, né, construtivos em relação àquilo que ela vivenciou na sua vida. Quer dizer, se ela não tem esta capacidade interior, ela vai estar condenada, né, a estar reproduzindo um ciclo vicioso na sua vida, um ciclo sentimental, que vai estar produzindo sensações, ideias e pensamentos desagradáveis na sua vida, né? Então precisa dar esta parada, né? Calma aí, eu tenho não só o sentimento, eu tenho também o pensamento. Eu posso pensar, eu posso criar atributos, eu posso significar as coisas. Então, por que eu estou significando isso de uma forma destrutiva, de uma forma ruim, né? Então, muita gente, às vezes, que não acelera o seu coração, que nem sabia que tinha coração, né? Ele estava ali funcionando, né? Mas a pessoa, né, não dava importância àquilo que estava vivenciando. Uma vez que sente aquelas palpitações, pronto, aí você tem consciência que tem um coração, né? Que você tem um sistema biológico que opera, que age, né, na sua vida, né? Então é importante ter esta clareza, né? Ter esta clareza que você pode estar contribuindo positivamente ou não para as suas próprias sensações, né? Você pode de alguma forma não se deixar levar apenas pelo hábito, né, pela força do hábito, mas você pode tentar uma reversão de interpretação, né, a partir do momento que você consegue refletir sobre as suas próprias sensações, né? Então, David Hume, nesse sentido, nos deu para a filosofia, né, uma contribuição muito grande, né? Ele, na filosofia do si, do self, né, ou a filosofia do eu, ele faz referência ao eu essencial, né, ao si mesmo, e define, entre outras coisas, as condições da identidade que tornam o sujeito da experiência, né, distinto de outros, né? Então a experiência ela é muito importante, quer dizer, a vivência, como a gente interpreta aquilo que sente, né? Aquilo que vê, aquilo que pega, né? Quais os atributos que eu estou construindo, as ideias que eu estou construindo a partir disso aí. Então vamos ter esta consciência que nós estamos no controle da nossa vida, né? Da nossa vida humana, né? Tem um aspecto divino, Deus interfere na nossa vida, Deus nos deu a liberdade e a capacidade de gerenciar a nossa vida. Ele não pode estar nos teleguiando, né, tirando a nossa liberdade de agir. Então vamos ter consciência, né, e não agir como seres irracionais, embora às vezes agimos, né? Nós somos seres que atribuem valor e significado às coisas, né, que se encanta
né, que se entristece, que chora, né, que festeja, que se alegra. Isso faz parte da humanidade, faz parte da nossa vida. Vamos vivenciar cada momento desse, né, sabendo tirar os melhores resultados, né? Tem um irmão que gosta de dizer que maré sobe e maré desce, né? Maré enche e maré vaza. Então, encontrar este equilíbrio, interpretar os sinais do tempo presente, né? O vento, quando a onda está se formando, né? Como é que eu vou me posicionar, onde é que eu vou estar, para onde eu vou navegar, quer dizer, isso faz parte da nossa vida cotidiana, né? Essa capacidade de estar interpretando, né? Quando a maré sobe, quando a maré desce na nossa vida, né? E como vamos criar nossa constância, a nossa constância interior, né? Então, caro ouvinte, você que está nos acompanhando até agora, teria mais assuntos, né, sobre esse tema que é muito interessante. Em outra oportunidade vamos retomar este assunto de David Hume, que ele trabalha muito as experiências, as vivências interiores, né, e nos ajuda também a refletir sobre as nossas próprias ações. Então, você que chegou no final, não acompanhou a programação desde o início, se gostou aqui do nosso programa, se inscreva aí no canal Saúde Mental e Resiliência Padre Aires, deixe o seu like, ative o seu sininho, divulgue aí o nosso canal para as pessoas amigas, né, que gostam de refletir sobre a sua própria vida, sobre o seu bem-estar, sobre a sua saúde mental. Desejo a todos um dia maravilhoso e agradável, uma noite maravilhosa e agradável. Você que está nos ouvindo agora à noite, ao vivo, aqui pela Rádio Boa Notícia e também pelo canal Saúde Mental e Resiliência. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, agora e sempre. Amém.